Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Esse vídeo é uma entrevista com o Dr. Marcelo Sanson a respeito da participação dele no Prêmio Marcelo Verlenger, né? E o Prêmio Marcelo Verlenger, que é uma iniciativa da BHV, Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, é um reconhecimento à existência do Marcelo Verlenger, que era um sujeito extremamente dedicado à classe veterinária. Foi fundador do Hospital Veterinário Verlenja, um hospital muito respeitado no interior de São Paulo e que completou, em abril desse ano, 28 anos de existência. O apelido dele era Velho. Sim, velho, mas não de velho, tá? Porque ele partiu, né, para o mundo espiritual com 52 anos de idade, né, prematuro, mas deixou um legado marcante. Eu, particularmente, nunca vi alguém que tivesse algo negativo para comentar dele. E esse comportamento bacana influenciou muita gente, muita mesmo. Com a ajuda dos irmãos e da esposa, viabilizou uma série de evoluções na medicina veterinária do interior de São Paulo. Foi a primeira tomografia de Campinas e região, uma das primeiras UTIs e outros vários diferenciais que eles implementaram. Ele fazia parte da Comissão de Técnica de Clínicos de Pequenos Animais do CRMV São Paulo e foi um dos fundadores da BHV, né? Essa Associação Brasileira de Hospitais Veterinários. Marcelo pensava assim, né? Ser médico veterinário é exercer humanidade, é reunir em um profissional a ciência, o amor, a razão, a empatia, o compromisso com a saúde, a psicologia e o respeito pelos animais e seus tutores. Trata-se de um desafio diário que nos permite o crescimento contínuo e nos leva a oferecer cada vez mais o melhor de nós mesmos para todos. Então, né, um cara assim só poderia ser homenageado. Ah, o velho é de amigão e não de velho. Apesar dos muitos cabelos brancos do Marcelo desde sempre. É um cara que foi feito para a gente não esquecer, né? E talvez por uma razão do destino, o nosso primeiro entrevistado para o Prêmio Marcelo Verleja é Dr. Marcellus Sanson, muito parecido com o nome Marcelo Marcellus, né? E que é um grande exemplo da medicina veterinária nacional, influenciou muita gente da região de Curitiba, muita gente do Paraná, muita gente de vários e vários outros estados que, de alguma forma, se relacionavam tecnicamente com o hospital que o Dr. Marcelo Sanson fundou, que é o Clinivet, né? E então o Marcelo, então ele está, vamos dizer assim, nos prestigiando com a participação dele no Prêmio Marcelo Verlenja, edição 2023, né? Tudo bem, doutor Marcelo? Boa noite, Renato. Tudo bem? Espero que contigo também. Uma boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, nesse nosso bate-papo, mais do que uma entrevista, um bate-papo, né? E muitíssimo obrigado, Renato, pelo convite. Sinto muito orgulhoso de participar. Eu tenho o maior respeito e carinho pelo teu trabalho, por você. E muito me orgulha estar conversando contigo aí, com todos aí que estão acompanhando nosso bate-papo, né, Renato? Muito legal, doutor Marcelo. E doutor, então, nesse ano de 2023, isso faz parte ali vamos dizer assim, das votações, né, para a categoria Sim. de gestor inspirador, né, de líder inspirador. E aí, antes de eu colocar a primeira pergunta para o doutor, eu fui buscar no dicionário, né, o que é o significado de inspirador, né? E o que é, doutor? Que é capaz de inspirar, estimular, entusiasmar e influenciar, que induz ou influencia, por exemplo, a produção artística ou intelectual, a criatividade inspiradora, por exemplo, do pintor, que oferece
né? Essa pessoa inspiradora é quem oferece ideias que serão alteradas e executadas por outra pessoa, né? Então, minha primeira pergunta, né, doutor Marcelos, por que o senhor se candidatou ao prêmio? Ô, Renato, antes de responder essa tua pergunta, eu queria falar um pouquinho sobre o Marcelo Verlenja. Aliás, esse pensamento que você declamou aí do Marcelo Verlenja reflete tudo aquilo que o Marcelo Verlenja representou. Eu tive o prazer também de conviver com o Marcelo na BHV, e mesmo um pouco antes da BHV, né, pelo fato de nós termos uma conexão entre os hospitais, e, paralelamente, o Marcelo também me inspirou, né, não só por tudo aquilo que ele construiu materialmente, pela personalidade que ele tinha. Aliás, isso é uma característica da família Verlenja, né? São muito calmos, muito amigos, muito perseverantes, né? Então, o Marcelo Verlenja realmente é uma inspiração para todos nós, e nada mais justo que esse prêmio ter o nome do Marcelo Verlenja como, como top, né, de agradecimento de todos que passaram realmente a inspirar nas ações, né, no comportamento, enfim, em tudo aquilo que você falou do pensamento dele, que realmente eu desconhecia esse texto, mas confesso que quando você falou, me emocionei também. Então, muito obrigado, né, mais uma vez reverencio toda a família Verlenja, a esposa do Marcelo, são todos muito amigos nossos, e muito obrigado por eles permitirem nós usarmos o nome dele. Então, Renato, respondendo a primeira pergunta, na verdade, eu não me candidatei. Esse prêmio, ele é colocado dentro do grupo da BHV, né, da diretoria da BHV, e é colocada uma votação. Então, somos candidatos, né, eu sou candidato, mas eu tenho certeza com quem ficar o prêmio vai estar em muito boas mãos. Eu fico muito orgulhoso de estar entre eles aí, Marcelo, Renato. Então, só para deixar claro, realmente eu sou candidato, né? Mas um candidato que vai ser muito feliz sendo ou não sendo eleito. Perfeito. Obrigado. Eu acho que legal. Então foi assim, foi uma convocação, né? Foi. E, e uma convocação Para o que segundo realmente turno. segundo turno. Exatamente. Mas assim, pela experiência do doutor e pelo respeito que, assim, todo mundo que é veterinário fala bem do Clinivete. Pode ser do Oiapoque ao Chuí, pode, sim, tem. E, obviamente, o senhor não fez tudo sozinho, lógico, com as pessoas, Sim. etc., mas, realmente, assim, se mantendo com uma reputação ilibada, né? Então, o senhor realmente inspirou e influenciou todo mundo que, de alguma forma, está ao redor do senhor. Então, vai aqui a segunda pergunta, doutor, Ok. né? O que é, né, do ponto de vista do senhor, um gestor inspirador? E por que isso é importante para a equipe, doutor Marcelos? Renato, eu acho que isso acaba sendo meio que natural, né, da gente, né, da própria personalidade. Quando você tem alguma empresa, ou mesmo nas tuas atividades, mesmo no teu lar, na tua residência, eu acho que cabe a nós sermos sempre não é a palavra talvez inspirador, né, mas ser a referência. Então, quando comecei, né, com a Clinivete sozinho, absolutamente sozinho, sozinho que eu digo, só eu como médico veterinário, aí logo em seguida um colega nosso que era estagiário, né, entrou como estagiário, mas que me ajudou muito, o Roberto Lang, que hoje, né, é um líder também muito inspirador, né, me ajudou bastante no início da Clinivete, depois foram vindo os outros colegas e mais funcionários, né. Mas, Renato, eu acho que o que mais faz com que a gente se torne um líder inspirador é transmitir, primeiramente, né, aquilo que você tem de melhor dentro de você, né, que é o caráter, né, a ética, né, o desejo de melhorar, a mudança contínua. Então, quando você imprime esse tipo de coisa, e você sendo uma pessoa linear, a possibilidade de você se tornar um inspirador e uma referência é muito grande.
Isso eu via em outras pessoas também. Eu sempre gostei de analisar pessoas, né? Que, poxa, eu quero ser igual a ela também, né? O comportamento, no momento de uma decisão, na fala, né? No controle das emoções, sendo ela muito boas ou não tão boas, né? A decisão sempre ser quando você está muito tranquilo, também em algumas ações. Então, e a característica, eu acho que o melhor exemplo, Renato, é você tentar contratar pessoas muito parecidas, não com o teu perfil, acho que até tem que existir uma certa, é, não pode ser tão equivalente no sentido, eu sou muito tranquilo, eu tenho que ser uma pessoa um pouco mais ativa, né? Mas na base moral, ética, comportamento, isso é fundamental quando você contrata alguém. Eu sei que vocês vão me dizer que é muito difícil você interpretar isso, mas você pode ter uma visão um pouco mais crítica quando você conversa com uma pessoa, ou pode observá-la por um período e ver se ela realmente faz parte daquilo que você quer para levar o projeto adiante, né, Renato? Mas assim, né, doutor Marcelo, isso não te ensinaram na faculdade, né? Não, E se a gente for pensar assim, todo esse período que o seu hospital ele se mantém, né, na vanguarda em vários aspectos, né? Com certeza o senhor foi percebendo isso pouco a pouco, tentativa e erro e aprendendo com os sim, obstáculos. Mas, né, doutor, hoje, se a gente for considerar a qualidade dos vários cursos de gestão, inclusive de gestão para veterinários que estão administrando o seu hospital, muito se fala, né, por exemplo, em soft skills, né? Então, realmente, isso está pegando bastante forte esse aprendizado. E aí eu emendo com a terceira pergunta, né, doutor? É, por que a Medvet ainda carece de líderes que inspiram a sua equipe, né? Que inspiram as suas pessoas, porque isso que o doutor colocou é bastante sensato, parece até tão óbvio, mas aquilo que é óbvio não necessariamente consegue ser praticado por todos. Então, a pergunta é a seguinte, né, doutor? Por que ainda a Medvet carece de líderes, de gestores que inspiram a sua equipe, né? Por que isso ainda acontece do ponto de vista do senhor? Renato, eu acredito que ainda um pouco vem da cultura, né? Bom, você passou muito bem que já as instituições de ensino não transmitem muito, não trabalha muito, isso aí é muito permeia pelo lado técnico da medicina veterinária, que é obviamente que todos estão ali, mas ainda falta, eu acho que um treinamento para o aluno, né, enquanto estuda, enquanto estudante, ele ter já uma base, como você falou mesmo, do soft skills, né, do comportamento dele como profissional, né, eu acho que cadeiras como ética, eventualmente até culturalmente o próprio veterinário não, né, e o médico, enfim, quase todas as profissões aí que passam pelo terceiro grau, não se trabalha muito. Se destacam aqueles que já têm, né, uma referência. Por isso que é importante, muito importante, né, a leitura, além da leitura, o estudo além daquilo que ele está vendo, ou, eventualmente, eu sempre cito aquilo que você não acha que você tenha competência, que você tenha alcançado como uma necessidade de melhoria, procure, né, para auxílio, né. Na medicina veterinária, graças a Deus, surgiu empresas como a sua, Renato, né, como a do nosso colega também, fugindo, Plínio, o Plínio na gestão financeira, o Thomas, Thomas Marzano. Então, eu sei que vocês trabalham muito essa questão do bom relacionamento, da questão de comunicação, etc. Então, eu acho que, primeiro, culturalmente, o médico veterinário não vem com a cabeça para trabalhar esse tipo de coisa, até porque ele não teve a influência, né, não teve o start dentro dos bancos escolares, eventualmente até no seio familiar. Mas eu acredito, Renato, que a partir de agora, né, com as empresas, né, como a sua, como, né, a Thomas, nós estamos aí, e outras mais aí, e mais as referências como Marcelo Verlenja, o próprio João e o Pacheco lá com Santa Inês. Eu tenho um líder dentro do meu hospital que é muito inspirador, que é o Luiz Esquenato, que é meu parceiro, né, meu braço direito, diria que é
que é uma alavanca importante dentro do hospital, que é muito equilibrado, e a gente faz, eventualmente, um contraponto, né, em algumas situações. Então, eu acho que, basicamente, essa falta e não ter essa cultura na Medvet, realmente pelo fato de um erro, talvez um erro, uma falha nos currículos dentro das universidades, e o próprio profissional, né, o candidato a profissional não ter na cultura dele esse tipo de pensamento. Mas sabe, doutor, eu penso muito legal, porque com essa resposta o senhor coloca que, assim, eu, Marcelos, aproveito os vários recursos, parceiros, fornecedores, leituras, materiais didáticos para conseguir realmente aprender e evoluir com isso. Mas existe provavelmente uma competência central, né, dentro do senhor, isso ao longo desses vários e vários anos, né, que talvez com essa quarta pergunta, talvez a gente possa realmente ir mais a fundo nessa sua grande habilidade de influenciar as pessoas, né? Que é assim, como que é o seu autoaprimoramento pessoal e individual para continuar inspirando as pessoas ao seu redor, doutor? Como que o senhor realmente usa, ou faz usufruto desses vários recursos, mas quando volta no avião, volta no carro, está dentro de casa, está dentro daquele seu exercício pessoal, individual, né? Como que é esse autoaprimoramento do Marcelo Sanson para continuar buscando, perseguindo e, por consequência disso, influenciando outras pessoas, doutor? Ô, Renato, a pergunta é excelente. Eu acho que uma dica, sei lá, que eu faço um exercício, que é um autoentendimento meu frequente, né? Eu faço uma autoanálise constantemente das minhas ações, né? Mesmo ações que podem parecer muito simples, né? Modificar uma rota de atendimento dentro do hospital, uma maneira de se comunicar, é, uma necessidade de conversar com algum profissional, ter que chamar atenção por algum motivo, né, uma alteração. Então, e a todo momento eu faço essa autoanálise. Será que eu agi absolutamente correto? Será que eu podia mudar um pouquinho esse rumo? Eu perdi minha mãe, ela faleceu com 90 anos, e aos 89 anos, ela falou assim: filho, eu escuto muito, né, as pessoas falarem para mim, quando a gente ficasse velha, a gente não vai aprender mais nada, né, porque estou velha. Eu falei, eu estou com 89 anos, estou aprendendo ainda. E realmente isso aconteceu. Ela falava, era uma senhora já velhinha mesmo, mas com uma leitura e vendo o que ela fazia uma autoanálise diária do comportamento dela. Então, uma dica que eu dou é você fazer uma reflexão a todo momento, e à noite também, né? Lógico, que acho que você tem que ter, né, o líder, ele tem que decidir. Eventualmente, mesmo você tendo parceiros, às vezes a decisão cabe a ele, né? E às vezes, e muitas vezes, essas decisões não são decisões fáceis, né, Renato? Então, é muito importante essa contínua autoanálise que você faz diariamente. Alguns falam meditação, outros podem falar oração, né? E uma autorreflexão diária, né? Eu costumo anotar todas as minhas, eu anoto mesmo, ainda uso o tal do notebook, caneta e papel, para escrever tudo que eu tenho como demanda para a noite tentar equalizar esse tipo de situação. Então, é o que eu faço, Renato. É, Legal. Doutor, é, a, o que a sua equipe mais gosta em você? Renato, ó, seria um pouco prepotente da minha parte dizer a minha equipe, é porque eu ouço, né, até meus próprios diretores comentar que o respeito que eles têm em mim, mas eu acho que da questão, aquilo que a gente pede para que aconteça dentro do hospital, dentro dos processos, que hoje são bastante rígidos, né, no sentido de, né, de termos que seguir, é o fato de nós sermos absolutamente lineares, né, ético,
eu sou muito solidário a todos eles, né? É uma empresa muito séria, então tudo nas coisas, nós queremos que as coisas aconteçam de maneira mais transparente possível. Talvez seja umas prerrogativas que mais o pessoal, né, acaba colocando isso como até um orgulho de trabalhar, né, conosco, com a minha equipe, enfim, com todos os diretores que também agem da mesma forma. Eu acho que a seriedade, a ética, a moral, dentro daquilo que eu falei logo no começo, né, que eu acho de um líder inspirador, né? Isso é linear. É muito difícil alguém me ver eu me exaltar, né? Né, eu cuido da minha equipe como eu cuidaria da minha família. Perfeito, doutor. Bom, acho que foram essas perguntas. Queria desejar boa sorte para o senhor dentro desse prêmio. Eu acho que, Obrigado. independente de qual for o desfecho, né, dessa categoria líder inspirador, com certeza, pelo menos usando só a divulgação nas redes sociais, foi um volume gigantesco, né, de pessoas que curtiram, comentaram. Ah, que bom, Renato. Então, lógico que isso também aumenta quantitativamente as chances, mas não por Uhum. esse lado, né? Pelo Sim, lado de que realmente o senhor inspira muita gente, né? Muita gente passou debaixo da sua asa, trabalhou com o senhor, trabalhou colateralmente ao hospital do senhor, então, realmente, vamos torcer para tudo dar certo. Eu acho que tem bons exemplos aqui que o senhor colocou aqui nessa nossa conversa. Eu acho que tomara que isso ajude a inspirar os mais jovens também a realmente sem entenderem dúvida. a importância disso, né, doutor? E, Renato, você viu que em toda essa nossa conversa nós não falamos de concreto, nem de tijolos, nem de equipamentos, nem de tecnologia, né? Falamos de emoções, falamos de sensações, né? De objetivos que vêm muito mais de dentro para fora do que você. Então, o líder inspirador não é aquele que constrói, né, prédios, assim, enfim, é aquele que age, né? Aquele que lidera pessoas, né? No sentido mais acolhedor possível, né, Renato? Eu acho que o grande gestor, né, que mobiliza as pessoas, realmente ele consegue esse respeito das pessoas, porque antes de pensar, né, se vai pintar o hospital de ouro ou de prata, ele está preocupado com o trabalho que as pessoas realmente vão exercer para conseguir Sim. realmente ter o melhor delas. E tendo o melhor delas, atraindo gente boa, esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio que o senhor colocou bastante aqui, realmente traz conforto, traz paz para que as boas pessoas ou as melhores pessoas consigam exercer seu trabalho. E isso, eles fariam esse trabalho dentro de uma parede de lona, dentro de uma parede pintada de ouro, porque eles estão ali fazendo, porque entendem o papel deles como profissionais, né, doutor? Então, com certeza, o que o senhor falou é bem importante. Eu queria falar mais uma coisa, Renato, acho que com a questão do líder também, ele tem que ter a ciência quando ele, né, ele está num processo de crescimento e liderando um time, uma equipe, a certeza que ele não vai conseguir agradar todo mundo, né? Então, essa é tem que ter essa, eu não vou conseguir agradar todo mundo, por melhor que ele seja. Eu tenho certeza que o Marcelo, por melhor que ele tenha feito, em algum momento, alguém não deve ter achado que ele poderia ser, né, um líder tão inspirador, e que é, né? Eu lembro uma frase, acho que do Kennedy, acho que alguns, não lembro se é estagiário, se é histórias que você passou, eles perguntaram para o Kennedy qual que era o segredo do sucesso, não sei se você sabe. Não? E ele falou, olha, essa pergunta talvez eu não saiba te responder, mas o segredo do fracasso é achar que você pode agradar todo mundo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, Renato, para finalizar. Poxa, muito obrigado, doutor, pela atenção, pela Obrigado. disposição, né? Bom, boa sorte no prêmio. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigado. Até mais. Até mais.